Bom dia, paz esteja convosco, dando início a mais um pão diário nessa manhã abençoada, num belo início de semana, a qual Deus nos dá para estarmos na sua presença, buscarmos a Ele de todo o nosso coração, e sermos cheios da graça. Que o Senhor nessa manhã possa falar conosco através da sua palavra, através dessa mensagem, através desse pão diário, e que nós possamos estar cheios da sua graça, da sua unção, das bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém vai poder impedir o agir de Deus na tua vida, naquilo que Ele tem para fazer. Mas hoje eu quero falar um pouquinho de algo que eu estava olhando ainda agora um desenho de um coração e eu fiquei imaginando como o coração que a gente desenha é tão diferente daquele que está dentro de nós. Porque às vezes nós queremos passar uma aparência de algo bonito, de algo fofinho, que na realidade é diferente daquilo que é o real, daquilo que é a realidade. E eu fiquei olhando para essa imagem desse coração e Deus me trouxe a memória. Deus me trouxe a memória lá em 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, quando a palavra do Senhor diz assim: O Senhor, contudo, disse a Samuel: Não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeito. O Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas Jesus, o Senhor, Ele vê o nosso coração. Então, a palavra de Deus hoje vem falando para nós sobre coração, que Deus, Ele sonda os nossos corações, que Deus, Ele sonda o nosso oculto e o nosso profundo. Deus não nos vê com aparência, como o profeta Samuel, quando ele vai ungir o novo rei na casa de Jessé, ele olha para a aparência, ele olha para a aparência de Eliabe, que é um homem bonito, tem porte, tem altura, tem tamanho, tem porte de guerreiro. Mas Deus fala para o profeta que ele não olha para a aparência, mas ele olha para o nosso coração, é para o coração do homem que Deus está olhando, e por isso ele escolheu Davi, o menor da sua casa, não porque ele não tinha aparência, não porque ele era pequeno, não porque ele era menor em estatura, ele era menor em idade, ele era o menor da sua casa porque ele era o mais novo. Talvez você hoje esteja se sentindo assim, talvez como Davi, o menor da sua casa, que estava no campo cuidando das ovelhas, e que você está olhando para a aparência daqueles que estão próximos de você, achando que eles são melhores, são maiores. Mas Deus está falando para nós nessa manhã, que Ele olha para o nosso coração, Ele olha para dentro de nós. Deus não olha para a aparência humana, Deus Ele vai olhar para o nosso coração. E o coração do ser humano, ele é bastante enganoso. Por isso nós não devemos confiar nos desejos e desígnios que ele tem. Porque lá em Ezequiel, capítulo 36 ou 37, ele também vem falando do coração do homem. Que o coração do homem era duro como pedra, mas que ele tira o coração duro e que ele dá um coração de carne, coração disposto a obedecer. E que Jeremias também fala que o coração do homem é enganoso, é fraudulento, que a nossa essência é má. Então o nosso coração, o coração do ser humano é bastante enganoso. Por isso nós não devemos confiar nos desígnios nem no desejo do nosso coração. Nós devemos olhar para Deus e acreditar na sua vontade, acreditar naquilo que Ele tem para cada um de nós. Porque o que Deus tem para nós, com certeza, amado, é o melhor. Enquanto o homem olha para o físico, Deus ele olha para o conteúdo do seu coração. Então, amado, não julgue as pessoas pela aparência, não julgue o livro pela capa, mas sim pelo conteúdo, pelo físico. Foi isso que Jessé olhou para os seus filhos e não viu capacidade nem potencialidade em Davi, porque era o menor da sua casa, não em estatura, mas o menor de idade. Então o profeta Samuel também queria olhar pela aparência, mas o próprio Deus fala para o profeta que ele não olha a aparência humana, mas que ele olha para o coração. Deus sonda e vê o conteúdo do seu coração. Só ele tem esse poder para nos transformar, só ele tem esse poder, só o próprio Deus, não é? O próprio Deus, o mesmo coração mais duro que não consiga resistir a um toque de Deus. Não existe, amado, um coração duro. Não existe um coração que não possa ser aquebrantado diante da presença de Deus. A palavra de Deus nos diz hoje sobre isso, sobre a palavra de Deus, que Deus ele olha e sonda o nosso coração. E nós temos muitos exemplos a seguir na Bíblia, de homens e mulheres de Deus. A Bíblia está cheia de homens. Eu acabei de falar de Davi, com todo o seu coração, um homem segundo o coração de Deus.
e ele estava sempre no centro da vontade de Deus, ainda que ele fosse falho, ainda que ele fosse pecador, ainda que ele errou muito, mas nós conhecemos a palavra de Deus e a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o seu coração, um homem segundo o propósito de Deus, um homem que obedecia a Deus em todas as suas áreas da sua vida. Então, amado, a palavra de Deus hoje, ela nos fala em relação ao nosso coração. Como anda o seu coração? Como nós sabemos se o nosso coração está seguindo a Deus? Porque nós sabemos que a palavra de Deus diz que nós devemos seguir a Deus de todo o nosso coração. Porque se nós não seguirmos de todo o nosso coração, de nada vai adiantar. A prioridade da nossa vida é essa relação pessoal com Deus, de estarmos com Ele por amor, porque nós queremos seguir de todo o nosso coração. Essa é a verdade. E se nós colocarmos a nossa confiança no Senhor, nós vamos enfrentar os problemas, as dificuldades. Deus vai nos perdoar, Deus vai nos purificar, Deus vai nos santificar, como Ele fez com Davi. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele era falho, era pecador. E mesmo assim Deus olhava para o seu coração. Porque, amado, quando nós temos sinceridade com Deus, quando o nosso coração, mesmo em dificuldade, mesmo em problema, mesmo passando por lutas, quando nós passamos por tudo isso, mas se o nosso coração está pautado em Deus, se nós estamos buscando a Deus em primeiro lugar, Deus, ele não vai olhar para o teu pecado, ele não vai olhar para a tua dificuldade, ele não vai olhar para a tua aparência, ele não vai olhar para o erro que você cometeu, mas ele vai olhar para o arrependimento sincero que está dentro do teu coração, aquilo que verdadeiramente o teu coração está demonstrando. Nós devemos demonstrar espírito de humildade diante do Senhor e reconhecer, como fez Davi. Davi, o rei, ele reconhecia suas falhas, ele reconhecia os seus erros, ele se colocava na posição para Deus, ele pedia perdão para Deus, ele se colocava e se demonstrava como um servo de Deus que errou, que pecou, mas que havia arrependimento no seu coração. Que nós possamos também ter esse arrependimento sincero, que nós possamos buscar a Deus de todo o nosso coração, para que o Senhor venha olhar em nós a verdade, para que o Senhor possa refletir como está o nosso coração diante dele, para que nosso coração não venha ser duro como pedra, para que o nosso coração não venha nos influenciar para as coisas erradas, porque a palavra de Deus lá em Jeremias diz que o nosso coração é fraudulento, que o nosso coração é enganoso, mas que nós possamos estar com o nosso coração pautado para Deus, buscar a Deus de todo o nosso coração. Aí sim nós vamos viver aquilo que Deus tem segundo a sua vontade, aquilo que Davi experimentou, aquilo que Davi, mesmo pecador, experimentou ser um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos ser homens e mulheres segundo o coração de Deus, ainda que erremos, ainda que pequemos, ainda que venhamos falhar, mas que nós possamos ter a consciência, a humildade de reconhecer dentro do nosso coração, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser, que nós queremos amar a Deus acima de tudo e de todas as coisas, que nós devemos pedir para Deus nos dar um coração puro, um coração novo, um coração que venha estar disposto a obedecer, que Ele nos dê um novo coração. Tem um louvor que diz: dai-me um coração igual ao teu, meu mestre, dai-me um coração igual ao teu coração, disposto a obedecer. Que nós possamos hoje receber esse coração de Deus, amado, para que a gente possa viver a boa e perfeita e agradável vontade de Deus. Que Ele nos dê um coração puro, um coração aquebrantado, um coração que nos leve para a presença de Deus. Que Ele venha tirar do nosso coração toda a pedra, toda a pedra, todo o endurecimento. Que o nosso coração possa ser de carne, para que a gente possa, acima de tudo, amar a Deus de todo o nosso coração. Pois a nossa vida com Deus depende de quanto nós o amamos. E que nós possamos nessa manhã ter esse entendimento. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus hoje. Deus fala para você: não importa se você errou, se você pecou, se você falhou. O que importa é que você dobre os teus joelhos hoje, confesse diante de Deus os teus pecados e que você venha buscar a presença de Deus de todo o teu coração. E que você hoje possa pedir: Senhor, purifica o meu coração, limpa meu coração, tira esse coração de pedra, me dá um coração de carne, um coração que eu possa obedecer, um coração que eu possa estar na tua presença, um coração que, Senhor, seja cheio do teu amor. Amados, eu sei que às vezes não é fácil, porque nós vivemos num mundo tão contaminado, um mundo onde todos querem a maldade um do outro, e não me ponho diferente de todo mundo, porque eu passo pelas mesmas lutas, eu passo pelas mesmas guerras, e quantas vezes o nosso coração ele se suja, quantas vezes nós nos sujamos por conta do endurecimento, e Deus ele está olhando todas as nossas atitudes, Deus está olhando todos os nossos gestos.
Deus não se importa com pecadinho e pecadão. Diante de Deus tudo é pecado. Às vezes nós nos achamos que temos o nosso coração puro porque não matamos, não roubamos, não adulteramos. Mas para Deus, a mentira tem o mesmo tamanho de um assassinato. Então, amado, que nós possamos refletir nessa manhã, que nós venhamos pedir para Deus nos dar um coração novo, um coração que esteja disposto a obedecer, para que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração. Que nessa manhã Deus venha tirar esse coração entristecido, endurecido, magoado, ferido, machucado, que talvez esteja sujo por uma afronta, por uma desfeita, por algo que te deixou assim. Mas que hoje Deus possa nos purificar, nos santificar, nos lavar, nos redimir com seu sangue. Como diz o salmista Davi no Salmo 51, que ele não venha apartar de nós o seu espírito, mas que ele venha nos encher hoje da sua graça, do seu poder, da sua paz, que excede todo o entendimento. Que nós possamos hoje estar cheios da presença de Deus, que o nosso coração possa estar limpo, que os nossos corações possam estarem limpos diante de Deus e que nós possamos amar a Deus de todo o nosso coração, buscar a Deus de todo o nosso entendimento, para que nós possamos só assim estar bem na presença de Deus. Que Deus hoje venha nos abençoar, que Deus venha nos purificar, que Deus venha nos lavar com seu sangue, que Deus venha nos curar, que Deus venha nos sarar, que Deus venha nos libertar, que Deus venha nos tratar nesse dia, para que nosso coração fique puro, para que nosso coração fique limpo, que Ele venha tirar a mágoa, que Ele venha tirar a tristeza, que Ele venha tirar a dor, que Ele venha tirar o sofrimento. Porque, amado, tudo isso endurece o nosso coração. E eu sei bem o que é isso, nós passarmos por isso. Mas hoje, diante de Deus, nós estamos aqui. Senhor, limpa, purifica o nosso coração. Que o nosso coração esteja novo, disposto a te obedecer a máxima de tudo e todas as coisas. Que nós possamos ter um coração sábio. Que nós possamos alcançar a sabedoria de Deus, para que o nosso coração não venha a ser duro como pedra. E que nós venhamos ser que nem Davi, um homem segundo o coração de Deus. Que você possa declarar nessa live, que você possa compartilhar essa live, que você possa declarar nessa live que você seja uma mulher, que você seja um homem segundo o coração de Deus. Que nós possamos declarar isso nessa manhã, para que Deus venha nos tratar, para que Deus venha nos sarar, para que Deus venha nos lapidar, para que Deus venha nos cuidar nessa manhã. Amados, se nós queremos viver o melhor de Deus, se nós queremos viver milagres de Deus, se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, nós precisamos estar com o nosso coração limpo. Nós precisamos estar com o nosso coração disposto a obedecer. Nós precisamos estar com o nosso coração de carne, não de pedra, para que o Senhor venha transformar a nossa vida e nos moldar nessa manhã. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe cada pessoa que está nessa live, que Deus abençoe você tremendamente, que Deus venha fazer você refletir hoje naquilo que nós estamos errando, naquilo que nós precisamos melhorar. Talvez você esteja esperando uma resposta de Deus, mas Deus também está esperando uma resposta nossa, uma resposta na qual nós precisamos melhorar. Se somos nós, se estamos errando, se estamos fazendo diferente daquilo que Ele queria que nós viéssemos fazer, que Ele nos dê a direção certa, para que hoje nós possamos ter a direção do Espírito Santo, para que o nosso coração possa estar bem diante do Senhor. Que Deus abençoe cada um, que Deus abençoe a Márcia, que Deus abençoe a Karina, o Ralph, que Deus abençoe a Virginia, que Deus venha abençoar a Jennifer, você que está aí conosco nesse momento, que Deus venha te abençoar, e para você que ainda vai assistir depois, que Deus abençoe você da mesma forma que Ele tem bênção para nossas vidas. Hoje começa a nossa noite de oração, semana de oração à meia-noite. Desde já eu te espero. Nós vamos estar em propósito, jejuando, apresentando a Deus, para que Deus venha bradar nessa noite com milagre, com poder e com unção. Que a graça de Deus esteja sobre as nossas vidas e que nós possamos estar com o nosso coração puro diante de Deus, um coração de carne, disposto a obedecer, e que nós possamos amar a Deus de todo o nosso entendimento, de todo o nosso coração. Fique com Deus, Deus te abençoe, e que a graça e o poder de Deus esteja sobre as nossas vidas. Até a noite no Pão Diário. Eu estou com uma Bíblia aqui já para sortear nessa semana de oração, para aqueles que forem compartilhar, para aqueles que estão aliançado nesse propósito. Que Deus nos abençoe, fique com a paz, que o Senhor te abençoe. Carolina Delgado, tenho apresentado a tua vida a Deus, para que Deus venha bradar a tua vitória, o teu milagre, que tudo aquilo que foi impedimento no teu caminho, tudo aquilo que Satanás armou, projetou para não dar certo, que Deus venha repreender e tirar do teu caminho, mas que tudo venha dar certo para a glória de Deus, e que Deus possa te abençoar nesse lugar, e que Deus possa te guardar nesse lugar daquilo que o inimigo planejou, projetou, e que tudo aquilo que o inimigo projetou contra a tua vida, que ele seja frustrado, mas que os planos de Deus venham a ser prioridade na tua vida, e que eles venham dar certo. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, fique com Deus até a noite, na oração da meia-noite. Para você que está aí agora e nunca participou da oração da meia-noite, nós estamos aliançados até dezembro com a oração da meia-noite. Começa toda a primeira segunda-feira do mês.
toda a primeira semana do mês. A realidade é essa, toda a primeira semana do mês, de cada mês, nós começamos a semana de oração da meia-noite. Então, se você não participa, participe hoje. Vai ser bênção de Deus para a tua vida. Deus tem propósito, tem milagre para nós. Que Deus nos abençoe. Fique com Deus. Amém.